Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fernando de Língua Portuguesa em mais uma de nossas aulas de literatura para o terceiro ano, onde nós estamos estudando o modernismo em Portugal. Mais precisamente, a poesia do poeta Fernando Pessoa, poeta português, modernista. Nós, na aula passada, estudamos a poesia ortônima de Fernando Pessoa, que é Fernando Pessoa por ele mesmo, e nesta aula nós iniciaremos o nosso estudo sobre a poesia heterônima de Fernando Pessoa, que são os desdobramentos, as máscaras do eu de Fernando Pessoa. E o primeiro heterônimo que nós vamos estudar é o Alberto Caeiro. Alberto Caeiro é um dos desdobramentos da pessoa de Fernando Pessoa, né? Então, inclusive, o próprio Fernando Pessoa tomava esse heterônimo que ele inventou como o seu mestre e o mestre dos demais heterônimos. Isso é muito interessante, né? Então, a primeira coisa que eu coloco aqui, ó, Alberto Caeiro, mestre dos outros heterônimos e do ortônimo, né? Fernando Pessoa é um cara que inventou o próprio mestre. Interessante isso, né? Pois bem, então ele é mestre dos outros heterônimos e do ortônimo, ok? É poeta, a gente chama ele de poeta da natureza, porque ele pratica um bucolismo, que é elogio à vida rural, à vida natural e primitiva, né? Então ele elogia a vida rural, a vida no campo, a vida simples, a vida primitiva, a vida natural, ok? Então isso daí vocês vão verificar na poesia do Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa. Sensorialista. Ele é um poeta que valoriza muito o sensorial, né? Ele busca captar o mundo pelos sentidos. Daí o uso de sinestesias. O Caeiro, ele meio que busca, né, aquele provérbio latino, né? Nihil est in intellectum quod prius non fuerit in sensu. Nada vai para o intelecto sem antes passar pelos sentidos, é a tradução. Então o Caeiro, ele é um poeta sensorialista, ele busca captar o mundo pelos sentidos, primordialmente pelos sentidos. Ele é um poeta sensorial. Daí também a valorização do senso comum, da observação, né? Ele usa o sentido, vamos lembrar dos sentidos, né? Ele usa o sentido da visão, do olfato, do paladar, da audição, do tato para captar o mundo em todos os seus aspectos, ok? Beleza. O que mais que nós vamos ver? Visão, aliás, valorização da visão, né? Ele dos aspectos sensitivos, né, que nós verificamos na poética dele, o que é mais latente, o mais evidente é o da visão, né? A visão é o primordial, é o principal, vamos dizer assim, sentido que o Caeiro utiliza. Então ele é muito visual, a valorização da visão, cromatismo, valorização das cores, das formas, dos contornos, ok? Então ele é bem visual. Outra coisa, negação da intelectualização das coisas. Como ele ignora, né, o bom senso, ele valoriza o senso comum, certo? Ele é mais empírico, né? Ele enxerga, ele acredita que o homem pode aprender tudo o que ele precisa apenas observando a natureza e usando os sentidos para captar todo o conhecimento que ele necessita, ok? Então veja só. Daí eu até coloquei, ó, empírico, valoriza o senso comum. Então ele é anti-acadêmico, vamos dizer assim, né? Versos longos, livres e brancos. Então é muito comum, você vai verificar na poesia do Caeiro, alguns versos longos, né? Livres e brancos. Claro, ele também escreve versos curtos, mas existem, assim, uma frequência de versos longos muito grande na poética dele, certo? Coloquialismo e oralidade, escrita próxima da fala. Ele é um poeta que escreve como se estivesse, assim, batendo um papo com alguém, né? Conversando com alguém. Certo? Então é muito comum vocês verificarem uma poética assim, muito despojada, muito solta, uma linguagem muito solta, muito despojada na poética do Alberto Caeiro. Ele apresenta também uma visão panteísta, né? Que busca o quê? Uma fusão do homem com a natureza.
Essa visão panteísta, por exemplo, vocês vão ver no poeta brasileiro, poeta do Pantanal, né? O Manuel de Barros. Manuel de Barros, creio eu, que tenha sido influenciado muito pela poética de Fernando Pessoa através de seu heterônimo, o Alberto Caeiro. Tá? Porque o Caeiro é zen, como dizem, né? Obra que eu indico, O Guardador de Rebanhos. Então procurem conhecer O Guardador de Rebanhos, do Alberto Caeiro. De certo que é importante vocês entenderem que o Fernando Pessoa é um poeta modernista, né? E como todo poeta modernista, até mesmo o grande Fernando Pessoa tem seus altos e baixos, né? Então, de certo que mais altos que baixos, né? Em seus heterônimos, por exemplo, eu gosto muito do Ricardo Reis, embora o Ricardo Reis tenha lá também suas restrições, né? A poética de Fernando Pessoa por ele mesmo é imbatível, né? Mas dos seus heterônimos vale conhecer, vale a pena conhecer, porque tem muita coisa boa. Bom, minha gente, eu vou ficando por aqui e na nossa próxima aula, com calma, né? Essa aula vai ser mais curtinha para vocês poderem assisti-la com mais tranquilidade. Nós vamos estudar outros heterônimos de Fernando Pessoa, ok? Antes de mais nada, só um instante. Deixe-me mostrar aqui para vocês, porque eu acho que eu tenho um trecho aqui, ó, que dá para mostrar sobre a poética do Alberto Caeiro, né? Aqui tem um poema dele, tirado de O Guardador de Rebanhos. Esse poema é muito longo, sabe? Eu vou ler só o comecinho dele, entendeu? Para vocês terem uma noção, né, da poética do Alberto Caeiro, né? Esse é um poema que ele fala assim, ó. Olha bem. No meio-dia de fim de primavera, tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra, veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva, e a arrancar flores para as deitar fora, e a rir de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu, era nosso demais para fingir de segunda pessoa da Trindade. No céu era tudo falso, tudo em desacordo com flores e árvores e pedras. No céu tinha que estar sempre sério e de vez em quando de se tornar outra vez homem. E subir para a cruz e estar sempre a morrer, e os pés sempre a morrer, com uma coroa toda a roda de espinhos e os pés espetados por um prego com cabeça e até com um trapo à roda da cintura, como os pretos nas ilustrações. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe, como as outras crianças. Seu pai era duas pessoas, um velho chamado José, que era carpinteiro, e que não era pai dele, e o outro pai era uma pomba estúpida, a única pomba feia do mundo, porque não era do mundo nem era pomba. E a sua mãe não tinha amado antes de o ter. Não era mulher, era uma mala, em que ele tinha vindo do céu. E queriam que ele, que só nascera da mãe e nunca tivera pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça. Então você pode ver que há até uma certa revolta, né, religiosa na poética do Alberto Caeiro. Você pode perceber, né, que ele fala coisas assim, que assustam, né, um cristão mais fervoroso. Mas o que acontece? É o que eu disse para vocês. A poética dos modernistas, né, ela tinha seus altos e baixos. Então, algumas abordagens, né, às vezes não serão tão agradáveis a alguns leitores. Mas é importante a gente entender o seguinte: a literatura, minha gente, ela como arte, ela nem sempre ela tem um compromisso com alguma ideia determinada, né? Então, eu até costumo dizer que ela não tem compromisso com o diabo, mas não tem compromisso com Deus,
né? Ela não tem compromisso com o bem nem com o mal, ela não tem compromisso com a justiça e nem com a injustiça, né? Ela é apenas a manifestação de nossa liberdade de expressão através de um trabalho estético com a linguagem. Então, às vezes, nós vamos ler coisas que nos confortam, nos agradam, né? Coisas que digamos assim, dialogam com nossos valores. Outras vezes não, outras vezes nós vamos ler coisas que confrontam, né, com os nossos valores, né, com as nossas crenças e tudo mais. É importante a gente entender que é saudável que a arte ela tenha essa imparcialidade. Agora, outra coisa também é importante a gente entender é a adequação da obra de arte. Quer dizer, nós precisamos entender que não dá para você mostrar um livro adulto com uma leitura que exige mais conhecimento de mundo, mais conhecimento acadêmico para uma criança. Para começar, não vai entender nenhum vocabulário, certo? Da mesma forma que você não pode passar um filme, né, ou uma música para uma criança que não vai entender aquilo, certo? Para um adolescente, às vezes, que não vai ter compreensão daquilo ali. Né? Por quê? Por questão de maturidade, por questão de que não chegou o tempo dele. Né? Então, nós não devemos queimar etapas, certo? Se por acaso, né, eu fosse apresentar um poema do poeta Fernando Pessoa para um pré-adolescente de 6º ano do ensino fundamental, por exemplo, é óbvio que eu não apresentaria esse aqui do Roberto Carreiro. Por quê? Porque o menino poderia estar fazendo um catecismo, por exemplo. Né? E eu vou apresentar um poema desse para um menino que está fazendo catecismo, certo? Né? Então, quer dizer, olha bem, é questão da adequação. Né? Quando o sujeito já tem mais maturidade, ele fala, suponhamos que ele seja até um cristão fervoroso. Ele lê isso daqui, ele fala, olha, isso aqui é a opinião dele. Né? Você não sente necessidade de brigar, ou fica indignado, ou até chorar, ficar assustado, se fosse uma criança, por exemplo, com uma coisa dessas. Né? Lógico. Entende? Então é importante vocês entenderem que a arte ela tem essa coisa, né? Porque senão você vai pensar assim, o escritor norte-americano William Peter Blatty é satanista. Mas por quê? Porque ele escreveu o livro O Exorcista, que deu origem ao filme O Exorcista, daquela menina que vira a cabeça 360 graus e vomita suco de abacate na cara do padre, né? Aquele filme de terror famoso de 1971. Gente, isso não procede. Né? Quer dizer, o fato de o escritor escrever uma obra que fala de uma possessão demoníaca, dizem, baseada em fato real, não faz do escritor um cara que cultua o demônio. Ok? Né? Então é importante vocês entenderem isso. Da mesma forma que o cara ser padre ou pastor não faz dele um cristão de verdade. Entendeu? Né? Então, quer dizer, olha bem, né? O fato de você ir à missa todo final de semana ou ir ao culto todo final de semana não faz de você um cristão de verdade. Né? O que faz de você um cristão de verdade, por exemplo, seria o quê? Suas atitudes, suas ações, né? Suas ações, ok? Então, importante a gente entender isso. Olha, veja bem, esse poema é muito longo, não vou ler o poema todo para vocês e analisá-lo aqui nesta aula, mas numa aula especial só para isso, nós podemos trabalhar dessa forma, entendeu? Então, o que nós vemos aqui é o seguinte, a linguagem, repare, você vê que é uma linguagem solta, como se ele estivesse batendo um papo, contando um sonho, né? E ele começa, olha bem, ele começa assim, ó, ele começa contando um sonho, lá, ó. No meio-dia de fim de primavera, eu tive um sonho como uma fotografia. Então, olha só, né? Quer dizer, é interessante que ele compara o sonho a uma fotografia. Quer dizer, eu tive um sonho nítido como uma fotografia, certo? Quer dizer, o sonho ficou tão na cabeça dele que ficou estático como uma fotografia. Quer dizer, as imagens ficaram todas tão bem gravadas que pareceram uma fotografia. Então, essa construção aqui é muito interessante, né? Quer dizer, tive um sonho como uma fotografia. Quer dizer, o sonho ficou tão nítido na mente dele que cada micro imagenzinha, cada clipezinho, né? Vamos dizer assim, cada gifzinho, né, deste sonho ficou gravado na memória dele como uma fotografia de tão nítido.
Tranquilo? Então olha para você ver que coisa especial, né? Bom, minha gente, então vamos ficar aqui por aqui agora definitivo, certo? Eu recomendo a vocês que conheçam a Poética de Fernando Pessoa, ortônima por ele mesmo, e agora a heterônima com Alberto Caeiro. Leia lá o Guardador de Rebanhos, são leituras que valem a pena. Um abraço para vocês e se cuidem. Tudo de bom.